Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 9 horas 8 minutos. Hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News e a gente já recebe aqui no estúdio Bruno Calado, que trouxe sempre tema muito atual para a gente, trazendo tema sobre a questão do porte de arma de fogo aos advogados. Tem um projeto que também tramita no Senado, que dá, então, que é exatamente versa sobre isso, né? E a gente vai debater agora a necessidade mesmo de advogados terem o porte de arma. Bruno, bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso, mais uma terça-feira, estar aqui com vocês. E trazemos esse tema, né? O porte de arma aos advogados. Né? Primeiramente, Porlane, é necessário a gente fazer uma diferenciação entre posse e porte. Muita gente confunde, muita gente não sabe o que cada uma dessas palavras significam no ordenamento jurídico. E é uma simplória diferença, A posse de arma é o ter consigo, enquanto o porte de arma de fogo é o levar consigo. Essa é a diferença. Um é ter consigo, em casa, armazenado. O outro é levar consigo para onde você for. Mas, em outros termos, a posse de arma de fogo, ela lhe autoriza, ela lhe concede um registro de uma arma de fogo para você ter em sua residência, em seu local de trabalho, certo? Guardada de forma legal, de forma registrada pelo SINARM ou esses registros pela Polícia Federal ou pelo Exército, certo? Então, lhe possibilitam, de forma regulamentar, que você tenha armazenado uma arma de fogo para a sua defesa pessoal, para defender o seu patrimônio. Mas você não certo? Pode sair de casa com ela. Não pode sair de casa. Para isso também, para você obter a posse de arma de fogo, você tem que preencher alguns requisitos. Não é tão somente chegar num balcão de uma loja que vende arma de fogo, comprar uma arma e levar para casa. Jamais. Você tem que ter uma idade mínima de 25 anos, você tem que ter uma ocupação lícita, você tem que ter uma residência fixa, certo? Essa ocupação lícita é uma comprovação de que você exerce um labor em um determinado local. Residência fixa, como eu disse, certo? Você tem que comprovar aptidão técnica, tem que passar por exames técnicos, né? por testes técnicos. Aptidão psicológica, chamamos a aptidão psicológica e o exame técnico de exame psicotécnico, né? Que é essa aprovação dada por uma psicóloga, né? Que você tem sanidade mental, tem capacidade mental para possuir uma arma dentro de sua residência. E você tem que ter também, sobretudo, uma ficha limpa, né? Uma certidão negativa, uma certidão criminal negativa. Você não pode ser um delinquente quanto mais e pleitear por sua posse de arma de fogo, né? Então, são requisitos para retirar, para comprar uma arma de fogo e possuir em sua casa. Diferentemente do porte de arma de fogo, que é para você hoje obter um porte de arma de fogo, o requisito é muito maior, né? É muito mais rígido, não consegue facilmente, você tem que comprovar veementemente aos órgãos competentes que você necessita estar transitando com arma de fogo. E esse projeto, ele traz justamente isso, a necessidade que os advogados têm de portar uma arma de fogo. Advogados que atendam esses outros requisitos podem possuir uma arma de fogo, mas ainda não podem portá-lo, salvo as exceções. Muito bem, então. E o que traz esse projeto de lei número 2734/2021? Porlane, esse projeto ele altera o Estatuto do Desarmamento, né? Passando a aduzir que os advogados eles necessitam, né, de porte de arma de fogo, né? Traz as justificativas. Então, ele faz uma espécie de equiparação dos advogados a determinadas classes da área de segurança pública, por exemplo, policiais, militares, da própria área jurídica, através da magistratura, magistrados, membros do Ministério Público, têm o direito de portar uma arma de fogo, têm o direito ao porte de arma de fogo. Então, é uma equiparação da classe advocatícia a essas outras classes no âmbito jurídico, bem como a classes também da área de segurança pública. Quais são, então, as justificativas, Bruno? Você pode mencionar algumas delas? Sim, Porlane, eu posso mencionar algumas justificativas, inclusive ilustrando-as com exemplos próprios, inclusive, bem como exemplos afamados aqui no Brasil. A justificação ou justificativa para o projeto de lei é que os advogados eles lidam, Porlane, com assuntos sensíveis, assuntos problemáticos, assuntos que lidam diretamente com a liberdade do ser humano, assuntos que lidam com a família, com herança, né? Então, são assuntos sensíveis e que podem gerar um desconforto para alguma das partes no processo, a ponto de lhe gerar uma ameaça de morte ou uma morte
efetivamente. Então, por exemplo, Paulane, você lida com um inventário, certo? E aí nesse inventário você advoga para uma das partes e num litígio, a maioria dos inventários hoje em dia litigiosos, e nesse litígio você consegue que o seu cliente ali naquele inventário ele obtenha uma boa parte do quinhão daquela herança, que acabe causando uma insatisfação numa outra parte e venha essa outra parte ali a ameaçar o advogado, não entende que ali o advogado está exercendo o seu labor, está exercendo o seu profissionalismo e acaba ameaçando ou matando. Tivemos um exemplo aqui em Maceió, né, de uma advogada que foi fazer uma audiência no âmbito de família, um divórcio. Um divórcio, Paulane. Não foi na área criminal, chego já na área criminal, mas foi um divórcio e teve o seu companheiro assassinado na porta do fórum daqui da capital. Exatamente. Né? Então, nós advogados, lidamos com assuntos sensíveis, problemáticos, que acabam incorrendo em perigo, nos deixam em situações perigosas, em situações sensíveis a ponto de nos dar a necessidade, né, de portar uma arma de fogo, não somente possuir, mas portar. No âmbito criminal, tivemos aqui no Brasil, em 2020, um fazendeiro mandou matar 2 advogados que conseguiram, num processo, a reintegração de posse para o seu cliente daquelas terras. Então, advogaram para um cliente numa ação de reintegração de posse, conseguiram êxito, e o fazendeiro que estava na posse irregular daquela fazenda, né, mandou executar os 2 advogados. Então, mataram os 2 advogados. Outra situação que eu trago aqui são estatísticas da própria OAB. De 2016 a 2019, 80 advogados foram assassinados. A gente tem um caso também, acho que foi no Rio de Janeiro, de uma advogada que ela estava apenas cobrando os seus honorários advocatícios. E a gente tem, inclusive, imagens, né, da luta corporal que ela teve com o rapaz que foi lá exatamente se negar a fazer o pagamento dos seus honorários. Né? No interior do escritório de uma advogada também teve uma situação. Então, o porte de arma de fogo, nós sabemos que são facas de 2 gumes. Todas as classes têm pessoas descompensadas, têm pessoas despreparadas, pessoas inaptas, né? E dizer, rapaz, só aqui em Alagoas, ceder porte de arma de fogo a quase 10 mil advogados não seria um perigo armar 10 mil pessoas para transitarem nas estradas de forma nacional aqui no Brasil. Mas, Paulane, quantos advogados também são ameaçados, lidam também com essas situações? Eu trago um exemplo próprio. Eu fiz um júri aqui na capital, no caso de um médico que tinha sido assassinado aqui pela sua companheira à época. E eu advoguei para a família do médico. Eu funcionei como advogado de acusação nesse processo. E eu acusando a suspeita lá no dia do júri, certo? O filho dessa suspeita, ele me ameaçou em plenário. Foi o doutor John Silas, doutor John Silas, juiz, que hoje se encontra em outro plano, né? Veio a falecer. Mas quem me defendeu tomou a rédea e apresentou a sua arma de fogo à época para me defender. Mas eu fui ameaçado pelo filho dessa senhora, que estava lá assistindo ao julgamento, o júri, e me ameaçou de morte. Quer dizer, se ele estivesse portando uma arma de fogo, uma arma branca, uma faca, tinha me executado lá dentro. Né? Então, são situações perigosíssimas. Fiz um outro júri em Santa Cruz do Capibaribe, que eu defendi um cidadão que estava sendo acusado de ter matado um traficante pesado lá daquela região de Santa Cruz do Capibaribe, que é uma região perigosíssima. Né? E o pai desse traficante, que também era traficante, estava lá assistindo o júri. E no momento que eu defendi esse meu cliente e que eu proferia, né, atribuições, qualidades negativas a esse traficante à época, o pai desse traficante, que também era traficante, partiu para me matar com uma faca. Não tinha policiamento à época no júri, partiu para me matar. Quem me defendeu foi um oficial de justiça que se agarrou com o pai desse traficante e evitou a minha morte. Eu estava de costas para a plateia. Quer dizer, então, situações que sejam em perigo, né, e que determinam que o advogado deve sim ter esse porte de arma de fogo. Eu sou totalmente favorável que esse projeto de lei vá para frente, né, e seja consolidado, mas com ressalvas, claro, com testes de aptidões muito mais severos, muito mais rigorosos, né, feitos por psicólogos, por psiquiatras, para atestarem a sanidade mental, a capacidade do advogado de estar portando uma arma de fogo. Pois é, né? É um tema muito polêmico, né, Bruno? Porque a gente vê de um lado a necessidade, como a gente também vê de outro lado a irresponsabilidade de muita gente que se vale do título de advogado, do título de magistrado, de promotor,
para portar uma arma e cometer crimes, inclusive até apenas ameaçar mesmo. Sim, com abuso com de certeza. autoridade. Infelizmente é uma coisa que a gente vê acontecer muito também. É verdade. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, Paulana. Obrigado pelo espaço. Um abraço. Semana que vem a gente se encontra Com fé de em novo. Deus. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.